pé, eu quero convidar a igreja do Senhor que tome a sua Bíblia e abra o livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo de número 3, versículo 1. Neemias, capítulo 3, versículo 1. Deus seja louvado por mais uma oportunidade que Ele nos concede. Louvar a Deus pela vida da nossa presidência, o pastor Eliseu Menezes, o pastor Marcos Filho, pela confiança e pela oportunidade de mais uma terça-feira estar ministrando a palavra. Deus abençoe você que está nos acompanhando também pela internet. Seja bem-vindo ao culto da palavra. Neemias, capítulo 3, versículo 1. Como a nossa liderança propôs para o mês presente, o mês de junho, a temática da unidade, né? Nós vamos tentar trabalhar nessa noite alguns princípios e algumas lições acerca desse assunto a partir de Neemias capítulo 3. Nós, como o capítulo ele é extenso, nós leremos apenas o verso 1 e o 2, o versículo 1 e o 2, e depois, assentados, nós faremos menção a alguns outros versículos. Neemias capítulo 3, versículo 1 e 2, se você encontrou, diga eu encontrei. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos e sacerdotes. Edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá, consagraram e até a torre de Hananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também, ao seu lado, edificou Zacur, filho de Inri. Vou ler mais uma vez o versículo 2. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado, repita, ao seu lado, edificou Zacur, filho de Inri. Amém? Amém. Você pode se assentar. Eu quero falar essa noite sobre trabalhando lado a lado. Trabalhando lado a lado. Queridos, o livro de Neemias, originalmente, ele formava um livro único juntamente com o livro de Esdras. Apesar de nas nossas Bíblias serem separados, mas originalmente eles formavam um único livro. Esse livro que leva por título Neemias, na verdade ele é, vamos dizer assim, o diário das memórias de Neemias. Mas ele foi compilado, organizado e colocado de forma cronológica, segundo a maioria dos estudiosos, por Esdras. Esdras é o grande escriba e sacerdote que foi o responsável por dar forma ao Antigo Testamento, ou dar um corpo ao Antigo Testamento, e ele trabalha, principalmente, o livro que leva o nome de Esdras, Neemias, 1º e 2º Crônicas, né? Eles têm a mão do escriba Esdras ali. Esse livro ele é um livro pós-exílio, ou pós-exílico, porque ele é escrito após o cativeiro babilônico. Apesar que muitos irmãos aqui saibam disso, mas possa ser que há entre nós alguns novos convertidos ou alguns visitantes, é bom nós refrescarmos um pouco a memória para entender, historicamente, que o povo de Israel ele foi levado ao cativeiro, na verdade, as 10 tribos, primeiramente, para a Síria, os assírios em 722 a.C., as 10 tribos do norte são levadas, depois as 2 tribos restantes que estavam no sul foram levadas pelo cativeiro, pelo exército babilônico, ou pela nação babilônica, para um cativeiro, para um exílio, foram exilados e levados para a terra estrangeira. E esse exílio, esses cativeiros, primeiro o assírio, depois o babilônico, eles são exatamente a colheita de uma semeadura que Israel, durante muitos anos, durante séculos, plantou. A idolatria, ela já estava lá no livro de Deuteronômio, e também em algumas passagens de Levítico, já estava dito por Moisés que se eles não obedecessem à lei, que se eles não guardassem os mandamentos, Deus os mandaria para uma terra estranha,
para que eles, naquela terra estranha, ouviriam um povo de língua estrangeira e seriam exilados, tirados da terra. Também nós vemos nos livros dos reis um outro motivo pelo qual Deus os tirou da terra, é porque eles não guardavam os sábados, eles não respeitavam os períodos sabáticos. Então, todo o período de 70 anos que Judá vai para o cativeiro e fica em Babilônia, isso serviu para que a terra ela descansasse, e os anos sabáticos eles fossem então guardados, fossem cumpridos. Só que esse cativeiro ele tinha prazo de validade, principalmente Jeremias tinha profetizado que esse cativeiro duraria cerca de 70 anos, e depois de 70 anos os judeus voltariam do cativeiro. Isso acontece, isso se concretiza por intermédio de um homem que nós conhecemos historicamente como Ciro, rei da Pérsia. Ciro, rei da Pérsia, no ano de 536 a.C., ele expede um decreto liberando os judeus para que retornassem à sua pátria, voltassem para Jerusalém, reconstruíssem seu templo, reconstruíssem a sua cidade, reconstruíssem os muros derrubados e reconstruíssem a sua nacionalidade. E é interessante que, segundo Flávio Josefo, Ciro ele tem esse ato de benevolência para com os judeus, porque, segundo Josefo, o profeta Daniel ele levou as profecias de Isaías, que já 200 anos antes falavam acerca do nascimento de Ciro e do que Ciro faria. E Josefo diz que quando Ciro leu o profeta Isaías e viu ali as profecias a seu respeito, ele ficou tão impactado com aquilo, e então passou a ter benevolência para com os judeus, passou a admirar e respeitar o Deus dos judeus e liberou os judeus para que eles voltassem. Não apenas liberou, mas também garantiu que eles levassem muito recurso material para essa reconstrução. Nós vemos essa volta dos judeus de Babilônia para Judá em pelo menos 3 momentos distintos, em 3 etapas distintas, com 3 líderes diferentes. Primeiro, cerca de 50 mil judeus voltam para Judá através de Zorobabel. Em 457 a.C., uma segunda leva, cerca de 2.000 judeus, voltam com Esdras. Um terceiro grupo de judeus que volta para Jerusalém são os judeus que voltam com Neemias por volta do ano 445 a.C. Então, quando Neemias chega em Jerusalém, ele já encontra gente em Jerusalém. Ele já encontra lá, Esdras já está lá, Zorobabel já estava lá. Na verdade, Neemias ele vai para fazer um trabalho não religioso, não espiritual, obviamente, inicialmente, aos olhos humanos, mas tinha uma conotação espiritual, mas Neemias ele é mais político e mais reformador social do que alguém voltado para a área espiritual ou religiosa. E quando Neemias ele vai para Jerusalém, ele vai porque ele recebeu um relatório no capítulo 1. Do capítulo 1 ao capítulo 7 desse livro, nós vemos todo o relato da reconstrução dos muros de Jerusalém que aconteceram em 52 dias. Mas no capítulo 1, Neemias recebe o relatório do seu irmão de como estava a cidade. Lembrando e recapitulando que Neemias ele era um copeiro, ele trabalhava para um homem, para um rei, que era não mais Ciro, agora era o rei Artaxerxes I, conhecido também como Artaxerxes Longímano. Essa expressão longímano foi uma expressão dada pelos gregos. Alguns estudiosos dizem que longímano significando que a mão dele alcançava longe, ou seja, o poder dele alcançava longe. Outros dizendo que longímano porque a mão direita dele era maior do que a mão esquerda. Qual é o motivo pelo nome que ele recebeu esse apelido? Não sei. Mas a verdade é que Artaxerxes I, o Artaxerxes Longímano, era o rei da Pérsia nesse período, e Neemias, como um judeu e como muitos judeus do seu tempo, alçavam alguns postos de autoridade, alguns postos de poder dentro do império. Neemias foi um desses. Ele era copeiro do rei. E copeiro, eu já falei isso aqui numa outra mensagem, não era qualquer pessoa. O copeiro era alguém de extrema confiança do rei, porque ele era aquele que provava do copo do rei para saber se não tinha veneno. Acontecia muitas vezes de um rei ser assassinado porque alguém colocava veneno naquilo que o rei ia beber ou ia comer. Então, o copeiro era aquele que provava. Se alguém tinha que morrer, era o copeiro. O copeiro morria primeiro. Então, além de ser o copeiro do rei, trabalhar diretamente com o rei,
Ele era alguém que, inclusive, tinha capacidade de dar conselhos ao rei. Então, Neemias, no capítulo 2, ele vai até o rei nota que Neemias não está com um semblante costumeiro, semblante alegre, feliz. Ele pergunta o que acontece, Neemias relata para ele, abre o seu coração e diz que estava entristecido porque a cidade dos seus pais, os seus antepassados, a cidade do seu povo estava destruída. Então, o rei permite que ele volte. Nós conhecemos essa parte no capítulo 2. Todo o capítulo 2 vai mostrar como se deu isso, né? A ida de Neemias ao rei, a viagem de Neemias voltando para Jerusalém. O capítulo 3, nós vemos agora um relato pormenorizado, detalhado, de como Neemias, após fazer toda uma varredura na cidade de Jerusalém, de observar o estado dos muros, e por que havia uma necessidade de reconstrução de muros? Ora, aquela época era uma época de tomada de território, de conquista de posse de território. Então, toda a cidade, por que se prezasse, tinha que ter muralhas. Tinha que ter muralhas, tinha que ter portas com ferrolhos, tinha que ter torres de vigia, para que a cidade não fosse invadida, ou para que ela resistisse o máximo possível a uma possível invasão. Então, toda a cidade tinha que ter muralhas. Então, essas muralhas de Jerusalém foram destruídas lá pelos caldeus, pelos babilônicos, 605, 597, principalmente em 586, quando o templo foi destruído, na mão de Nabucodonosor, as muralhas. E é exatamente esses muros para a proteção do povo que vai morar em Jerusalém que precisam ser reconstruídos. Neemias é o homem, e depois constituído governador da província de Judá, que vai ser o responsável, ele vai ser o mestre de obras, o organizador de todo o mutirão. Eu creio que a maioria dos irmãos aqui, em algum momento da vida cristã, já participou de um mutirão de igreja. Mutirão para pintar, mutirão para construir, mutirão para alguma coisa, né? E Neemias, ele faz exatamente o líder do mutirão. E ele vai escolher, separar, organizar. E dentro desse grupo de trabalhadores, todo o capítulo 3 vai relatar 42 grupos de trabalho com 38 pessoas que são citadas. Não foram apenas 38 trabalhadores, mas 38 são citados pelos nomes em 42 grupos de trabalho. O que Neemias fez foi apenas organizar. Cada grupo seria responsável por uma parte da muralha. Então, ele vai colocando cada grupo em uma parte da muralha. Aqueles que moravam na cidade reconstruíam a parte do muro que ficava em frente à sua casa, ou próximo da sua residência. Os que eram de fora de Jerusalém trabalhavam em lugares mais longínquos. Tudo isso, Neemias organiza, coloca as pessoas nos lugares, coloca as pessoas certas nos lugares certos, para que toda a obra do muro fosse realizada no menor tempo possível. Então, todo o capítulo 3 vai registrar quem eram os trabalhadores, não todos, não dá para escrever quem eram todos, mas a maioria dos trabalhadores, os principais, vai relatar os grupos de trabalhos, onde eles estavam e o que eles fizeram. Então, nós vamos ver aqui relatos, a gente não vai falar todo o capítulo, do que cada grupo fez, a parte do muro, qual foi a porta, qual foi a torre. Tudo isso é aqui no capítulo 3 registrado. Só que eu acho interessante o capítulo 3, versículo 1. Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes. Perceba que o capítulo 3 vai começar relatando que o primeiro a se levantar na construção das muralhas ou na reconstrução dos muros é Eliasibe, o sumo sacerdote, e os sacerdotes, seus irmãos. O que Neemias está deixando claro aqui para nós? Que todo trabalho começa pela liderança. Tudo começa pela liderança. Começa com o sumo sacerdote e depois com os sacerdotes que trabalham junto com o sumo sacerdote. Perceba que é o sumo sacerdote, o primeiro a encabeçar a lista de trabalhadores. Então, tudo começa na liderança. Por quê? Porque a liderança
é o exemplo. O povo está olhando para a liderança para ver se a liderança é exemplo. Então não basta apenas mandar, não basta apenas enviar, não basta apenas falar que tem que ser feito. Não, os liderados querem ver também a ação dos líderes. E aqui eu não estou mandando um recado para ninguém, porque não tem mensagem encomendada, abrindo um parênteses aqui, antes que alguém pergunte, a mensagem foi encomendada? Não, a mensagem não é encomendada, tá bom? Nenhuma mensagem que eu preguei aqui nesses 3 anos que eu estou aqui foi encomendada, e nem é essa que vai ser. Então, o que eu estou querendo dizer não é da parte de encomenda de pastor. O pastor Marcos não encomenda a mensagem. Ele apenas pediu para que eu falasse sobre a unidade. Então, receba que é da parte de Deus, porque é Ele que falou ao meu coração. Então, tudo começa pela liderança, seja a liderança de congregação, seja a liderança da presidência, seja a liderança de departamento. Os liderados querem ver no seu líder o exemplo, a referência. Tudo começa através da liderança. Então não tem como nós falarmos de unidade se a unidade não começar por aqueles que exercem na congregação ou que exercem no campo eclesiástico uma referência ou um exemplo de unidade. Não tem como você querer que os seus liderados sejam que os seus liderados sejam unidos, que os seus liderados vivam em comunhão, se você não está unido ao seu líder, se você não está em comunhão com o seu líder. Não há como haver comunhão na congregação se o líder central, o pastor da congregação, não está ligado aqui ao templo central, que é a igreja sede. A Assembleia de Deus no Brasil inteiro, pelo menos as tradicionais, ela trabalha com um sistema, uma igreja sede com congregações, e as congregações não são independentes em nenhum lugar do Brasil, porque os pastores estão ligados a uma igreja sede, recebem de lá a visão para então implantarem nas congregações. Então, se você quer que na sua congregação o povo viva em união, que o povo viva unido, então você tem que estar também ligado à igreja central. Se você é líder na sua congregação de jovem, de UFADIG, de criança, de adolescente, você tem que estar ligado à visão da igreja central para que então haja lá também unidade. Não adianta você falar para o seu liderado, você tem que ser mas você não é com o seu que está acima de você. Não adianta você falar para o seu liderado, você tem que estar unido a mim, se você não é unido a quem está na hierarquia acima de você. Então, liderança, que na verdade John Maxwell diz que liderança é influência. Influência passa pelo exemplo. Não é só falar. Palavras, elas podem até convencer, mas apenas o exemplo vai arrastar. Perceba que Eliasibe, ele não manda ninguém levantar para construir o muro. Ele fala, sigam o meu exemplo. Eu sou o primeiro a pegar o cimento, sou o primeiro a pegar o muro, sou o primeiro a pegar o tijolo, sou o primeiro a pegar a trena, sou o primeiro a pegar aqui o prumo. Eliasibe é o primeiro a colocar a mão na massa, ele é o líder central, ele é o sumo sacerdote, mas ele quer mostrar para o seu povo que eles tinham nele uma referência e um exemplo para seguir. Então tudo começa pela liderança. Nós nunca teremos uma igreja unida se líderes não forem unidos. Nós nunca teremos uma igreja unida se pastores não forem unidos. Nós nunca teremos um campo coeso, unido e em comunhão, se nós não tivermos nas nossas lideranças o exemplo primordial de união. Agora perceba o versículo 2. E junto a ele, junto a quem? A Eliasibe, edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Eu pedi para vocês citarem essa expressão, ao seu lado. A expressão ao seu lado vai aparecer em todo o capítulo 3, 9 vezes. Ao seu lado, ao seu lado, ao seu lado, ao seu lado, ao seu lado. O que Neemias quer mostrar aqui? É que ao lado de Eliasibe, de distância em distância, tinha um grupo trabalhando, cada um ao lado um do outro. Cada um ao lado
um do outro, cada um ao lado um do outro. Isso é obra de Deus. Nós fazemos cada um trabalhando um ao lado um do outro, ao lado um do outro. A obra de Deus se faz com cooperação e não competição. A obra de Deus, ela é feita com cooperação e não competição. Perceba que o texto é muito claro, mostrando que a lado tinha um grupo, lado a lado, lado a lado, lado a lado, lado a lado. Aqui na igreja não tem ninguém um na frente do outro. Aqui é lado a lado, lado a lado, lado a lado. Eu falo isso com muito lamento, irmãos, é que principalmente entre lideranças e entre obreiros, há um espírito de competição e não de cooperação. E eu não vejo isso em nenhuma das cartas de Paulo. Paulo nunca chamou aqueles que trabalhavam com ele de meus competidores. Ele chamava de meus cooperadores. A expressão cooperador, sunergos, aquele que trabalha com, ou trabalhar com, é sempre alguém que trabalha junto com alguém. Paulo sempre via os seus cooperadores, ou seja, aqueles que trabalhavam com eles não como competidores ou como alguém que estava ali para ser subserviente aí para ele pisar. Não, ele entendia todos os seus amigos e trabalhadores como seus cooperadores, gente que Deus colocou para trabalhar ao lado, gente que Deus colocou para trabalhar um junto com o outro. Meu irmão, minha irmã, se há no teu coração espírito de competição, arranque isso com a ajuda de Jesus. Aqui não há competição, e falo isso lamentavelmente porque já fui até vítima disso. Enquanto era um simples diácono, eu passei uma luta terrível de perseguição por obreiros mais velhos que não gostavam do meu desempenho ministerial, ou não gostavam de ver eles sendo colocados para baixo e eu para cima pelo pastor da congregação, porque não conseguiam entender o que Deus estava fazendo e se achavam depreciados. O menino, é o menino, é o menino. Meu irmão, eu nunca, em todo o tempo de ministério, eu entrei no ministério com 18 anos, nunca tentei tomar espaço de ninguém, nunca gastei tempo tomando espaço de ninguém. Passei o meu ministério inteiro até hoje apenas estudando a palavra, me preparando para este momento. Eu não cheguei aqui agora, eu estou me preparando para isso desde os meus 17 anos, porque entendi o chamado de Deus na minha vida, entendi que eu não estou competindo com ninguém, eu estou para trabalhar. Aqui eu não estou competindo com ninguém e nem me amostrando para ninguém, eu estou servindo a minha presidência, a minha liderança e trabalhando com eles para a edificação da igreja. Então entenda isso, obreiro, você trabalha com o seu pastor na congregação. Entenda isso, líder, você trabalha com o seu pastor, com os seus liderados. Trabalhamos lado a lado, lado a lado, lado a lado. E me ajude a pregar esta mensagem essa noite. Pegue na mão com muito carinho desse irmão e diga para ele: eu não estou competindo com você, eu estou trabalhando com você. Eu não estou competindo com você, eu estou trabalhando com você. Nós estamos lado a lado, lado a lado, lado a lado. Agora entenda isso. É que Neemias, em todo o capítulo 3, ele relata que cada pessoa ficava num lugar. Repita, cada pessoa no seu lugar. Tem espaço para todo mundo trabalhar. Tem espaço para todo mundo no muro. O muro é grande. O muro é extenso. Tem espaço para todo mundo. Então não precisa ficar tentando tomar parte do muro de ninguém. Ontem eu estava aqui ouvindo o pastor Derivaldo falar
E ele diz, meus irmãos, eu estou desde 80, lá do IBP que ele estava falando, desde 80 apenas estudando, fiz tanto isso, fiz mestrado, fiz isso, apenas para servir a noiva, e vou morrer. Eu gostei dessa expressão que você usou, pastor. Eu vou morrer ensinando, porque eu entendi que essa é a minha vocação. Eu peguei aquilo ali para mim e falei, é a mesma coisa que eu quero fazer para a minha vida inteira. É saber aonde é o seu lugar no corpo, qual é o seu lugar no muro, e viver a vida inteira ali, fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Cada crente tem uma parte no muro. Ah, Deus não me chamou para fazer nada. Não tem crente inútil no corpo de Cristo. Não tem membro inútil no corpo de Cristo. Talvez você ainda não saiba para o que Deus chamou você. Então é preciso que você ore, busque a Deus, que Ele revele. Senhor, qual é a minha parte no muro? O que eu tenho que fazer na igreja? Qual é a minha vocação? Qual é o meu chamado? Quando você receber isso, e alguns recebem por profecia, outros recebem por sonhos, outros recebem por revelação, outros vão na vida, vão servindo, gostam daquilo e ficam ali. Alguma forma Deus vai encontrar de mostrar para você qual é o seu lugar no muro, porque tem espaço para todo mundo. Qual é o segredo, Felipe? O segredo é entender qual é o seu lugar no muro. Você nunca vai ver o evangelista Felipe tocando bateria, não porque eu não goste dela, é porque eu não fui chamado para tocar bateria. Você nunca vai me ver querendo tocar guitarra ou pegando o microfone para fazer um soprano ou um contralto, porque não é a minha vocação. Mas provavelmente você vai me ver aqui ou em qualquer outro lugar que Deus me levar pregando ou ensinando, porque essa é a minha parte no corpo de Cristo. Cada crente tem uma parte do muro para fazer a obra. Então seja fiel ao chamado, fique onde Deus te colocou, na parte do muro que Deus te colocou, e faça com excelência para a glória de Deus. Agora, o trabalho para o Senhor, ele não é igual. Todos foram chamados para trabalhar. Todos foram chamados para servir. Não, repito, não existe membro do corpo inútil. Todo mundo tem um serviço a desempenhar para o Senhor. Alguns terão um serviço maior, mais relevante, mais notório, mais visível, outros menos, mas todos têm. Isso é revelado aqui no capítulo 3, quando Neemias ele diz que em alguns momentos fulano edificou. Em outros momentos você vai encontrar no texto, reparou. Edificou ou reparou? Edificaram, repararam. Quando Neemias faz essa diferenciação dos verbos, edificou ou edificaram, reparou ou repararam, ele está querendo dizer, quando edificou, quem edificou teve que construir do zero, levantar o muro de baixo, da base. Quem teve só que reparar, já pegou o muro talvez pela metade ou um terço, não teve muito trabalho. Então tinha alguns que o muro estava totalmente caído, aí teve que edificar de baixo. Outros, o muro estava pela metade, aí só reparou. Então perceba que há gradação de trabalho. Então nem todo mundo é chamado para edificar, pegar algo do zero e levantar. Nem todo mundo vai ter um trabalho muito longo ou muito trabalhoso, outros terão um trabalho menor, mas todo mundo é chamado para fazer alguma coisa para Deus. Só que nem todo mundo trabalha. Você está com a Bíblia aberta? Versículo 5. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. Todo mundo foi colocado e chamado para trabalhar, só que os nobres, tecoitas, gente da alta, gente que tinha poder. Tecoitas, Tecoa era uma aldeiazinha na parte ali próxima, né, de Jerusalém. E, apesar da massa, do povão de Tecoa trabalhar na reconstrução dos muros, os nobres, o texto diz, não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. Algumas traduções, como a Corrigida Fiel, diz que eles não encurvaram a sua cerviz. Sabe o que é isso? Gente rebelde.
que se recusa a trabalhar, ou que se recusa a obedecer. E perceba que Neemias diz, recusaram a meter o seu pescoço ao serviço de seu Senhor. Apesar de na revista corrigida estar com Senhor com S, isso aqui é com S minúsculo, é Senhor maiúsculo, deveria estar maiúsculo. Que aqui é Deus. Então todo serviço, meu irmão, tem um líder humano, mas é feito a Deus. Eu não sirvo líderes humanos, eu só sirvo a Deus. Mas criatura, Neemias aqui representava Deus. Ele estava amando de Deus, levado por Deus. E obedecer a Neemias era obedecer a Deus. E desobedecer a ele era desobedecer a Deus. Perceba que Neemias coloca aqui, os tecoítas, os nobres, não colocaram o seu pescoço no serviço do Senhor. Sempre vai ter no meio do povo de Deus gente que vai se recusar a colocar o pescoço. Lá na congregação vai ter aquele irmão, aquela irmã que vai se recusar. Não faço, não entro, não contribuo, não trabalho, não ajudo, não vou, não faço, não obedeço. É esse pastor, não vou. É esse líder, não vou. É essa irmã, não vou. Eu conheço gente assim, eu sei que você conhece também. Isso aqui é tecoíta, que não quer meter o pescoço no serviço do Senhor. Nunca vai ser erradicado do meio do povo de Deus. Mas essa noite Deus está falando com alguém. Se você está agindo assim, pare de agir assim no nome de Jesus. Coloque o teu pescoço no serviço, encurva a tua cerviz, dobre a tua cabeça, obedeça a tua liderança, porque ser submisso à liderança é ser submisso a Deus. Então pare de ser como os tecoítas, coloque o teu pescoço no serviço, porque é para Deus que você está fazendo. Urai achou remacana. Se não forem erradicados no nosso meio, pelo menos no mínimo serão muito poucos, a ponto de não atrapalhar o andamento da obra, mas a obra vai ser feita com o tecoíta colocando o pescoço ou não, querendo ajudar ou não, colocando a mão para fazer ou não, querendo cooperar ou não, mas a obra vai ser feita, independentemente dos tecoítas, a obra vai ser feita. Para a gente encerrar, apesar de existirem gente como os tecoítas que não queriam meter o pescoço, abra sua Bíblia ainda no versículo 20. Versículo 20, para a gente encerrar. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque. Irmãos, esse homem é único em todo esse relato aqui. Neemias diz que ele trabalhou com ardor. O homem estava queimando para trabalhar. Enquanto há os tecoítas que não querem meter o pescoço, sempre vai ter gente como Baruque, que queima pelo serviço do Senhor, que arde em zelo pela obra do Senhor, que arde em paixão pela obra do Senhor, que arde em amor pela igreja do Senhor. Deus irá tirar do nosso meio os tecoítas e irá levantar gente como Baruque, gente que arde em paixão, em amor pela obra do Senhor. Receba isso nessa noite. Deus irá levantar pessoas como Baruque. Deus quer levantar você como Baruque, gente que faz a obra com ardor, gente que faz a obra com paixão, gente que faz a obra com zelo, gente que queima em paixão pela obra com excelência. Cadê os Baruques aqui essa noite? Gente que quer fazer a obra com ardor. Faça com ardor. Tudo aquilo que vier à sua mão, faça com todas as suas forças. Fique em pé. Deus vai levantar lá na sua congregação, pastor dirigente, gente como Baruque,
gente que trabalha com ardor. Deus vai levantar aí no meio dos departamentos trabalhadores ardentes, ardorosos, zelosos, gente que queima pelo serviço, gente que queima, não pelo ser visto, mas pelo serviço, gente que queima como Baruque. O problema nosso é que a gente perde muito tempo com os tecoítas. A gente gasta muito tempo com quem não quer nada. A gente gasta muito tempo com quem não quer meter o pescoço. E talvez tenha um Baruque passando desapercebido. Talvez tenha um Baruque lá nos corredores da igreja, trabalhando e você não está vendo. Talvez tenha um Baruque nos bastidores, trabalhando com ardor, mas não está sendo visto. Só que o Deus Todo-Poderoso está vendo você. Ele está vendo o seu trabalho. Está vendo o seu zelo, está vendo o seu ardor, está vendo o que você está fazendo pelo reino, e no devido tempo haverá recompensa por aquilo que você faz para Deus. Curve a sua cabeça e ore comigo por gentileza. Clame agora pela unidade da igreja, se possível for, pegue na mão de alguém que está perto de você, um irmão, uma irmã, e ore agora pelos trabalhadores desta obra, pelos trabalhadores do Evangelho, pelos trabalhadores da vinha. Nós estamos trabalhando para o Senhor. Pai santo e bendito, é o Senhor que nos deu a obra para ser feita. Trabalhamos com o Senhor, porque Tu és aquele que primeiro começou a boa obra. Pai, nós pedimos a Ti em nome de Jesus, que haja, Senhor, no meio do Teu povo, a unidade, Senhor, necessária para que toda obra seja feita. A obra da evangelização, a obra do discipulado, a obra, Senhor, das vidas transformadas, a obra da adoração, a obra da expansão do reino, a obra da edificação do corpo de Cristo. Pai Santo, que possamos trabalhar lado a lado, cada um na sua parte, cada um na sua porta, cada um do seu lado do seu muro, para que, ó Deus, todos os esforços sejam feitos, para que o Teu nome seja glorificado. Que o Senhor levante no nosso meio gente como Baruque, que trabalha com ardor, e que o Senhor